Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero dar continuidade ao nosso trabalho de preparação para o dia do perdão, para o Yom Kippur. É verdade que no próximo Shabat nós vamos fazer a leitura da porção semanal da Torá, intitulada Razina. A partir de manhã eu começo a falar sobre ela. Mas hoje ainda eu quero tratar fundamentalmente de Yom Kippur. Nessa época do ano é muito comum me chegar uma pergunta repetida às vezes. E que pergunta é essa? As pessoas me perguntam o seguinte: Átila, é real, é verdadeira a possibilidade de eu receber o perdão de Hashem? Será que o Criador vai me perdoar, mesmo que as minhas transgressões sejam muito graves? Eu sempre respondo a elas o seguinte, meus amigos: a pergunta está errada, está mal formulada. Hashem já demonstrou e demonstra todos os dias na nossa vida que Ele tem o perdão dele assegurado para qualquer um de nós que deseje realmente corrigir os seus traços de personalidade. Porque Yom Kippur basicamente consiste no reconhecimento dos nossos pecados, no pedido de perdão por esses pecados e no compromisso de assumir uma vida no qual nós não pecamos mais. Se você faz isso, você tem o perdão de Akadosh Baruch Hu garantido, assegurado. Portanto, a pergunta não é se Hashem realmente vai nos perdoar ou não. A pergunta é a seguinte: será que nós queremos ser perdoados? Porque se Akadosh Baruch Hu não tivesse uma misericórdia infinita pelo homem, nós não voltaríamos do nosso sono todas as noites. O homem não é julgado apenas uma vez por ano. Na verdade, nós somos julgados todos os dias, meus amigos. E se a medida de julgamento de Hashem fosse uma medida de severidade, no qual não houvesse um adoçamento por meio da sua misericórdia, do seu perdão, nós nem acordaríamos. Hashem não restituiria as nossas almas de manhã cedo, nas nossas camas. E aí você vai me perguntar: mas Átila, como é possível que uma pessoa não queira ser perdoada? Porque a pergunta correta é essa: nós queremos realmente ser perdoados? E a maioria das pessoas não quer ser perdoada. Talvez você tenha uma surpresa em saber disso. Seguramente você está, nesse momento, se perguntando: como assim? Como alguém não quer ser perdoado? Às vezes, nós preferimos não sermos perdoados porque nós não queremos enfrentar o trabalho de fazer uma viagem em direção a si mesmo, ou seja, nós não queremos fazer um trabalho de introspecção que deveria ter sido iniciado lá no início do mês de Elul, e não agora em Tishrei, no qual nós reconhecemos todos os nossos defeitos, todos aqueles traços de personalidade do nosso caráter que precisam ser modificados, que precisam ser aperfeiçoados, que precisam ser melhorados. A maioria das pessoas não gosta de receber críticas e também não gosta de ficar abrindo a ferida para ver o quão distante elas estão daquilo que é o seu potencial, o potencial da sua Neshama. Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas transgressões, o que nós vemos não é bom, mas nós precisamos ter coragem. Ninguém pode fazer um vidu e bater no peito e reconhecer a Hashem os seus pecados se não fizer primeiro, o Reshbon Nefesh, se não fizer uma contabilidade de todos os erros que vem cometendo ao longo da sua vida. Então essa viagem a si mesmo é uma viagem muito difícil, porque ela envolve o desejo de mudança. E a maioria das pessoas não quer mudar, a maioria das pessoas não quer fazer nenhum esforço de mudança, seja porque elas têm medo, ou porque é muito mais confortável continuar cometendo os pecados, Esse trabalho, essa viagem é uma viagem que causa medo nas pessoas, porque a gente não sabe o que vai encontrar, Muitas pessoas não querem fazer terapia, muitas pessoas não querem buscar um apoio psicológico profissional, porque as pessoas têm medo do que vão encontrar. É muito mais cômodo não agir, é muito mais cômodo não pensar. Porque o problema, meus amigos, não é a falta da crença em Deus. E o problema também não é na incapacidade do Criador dos mundos em conferir, por meio da sua misericórdia, da sua bondade e do seu amor divino, o perdão. O problema é que nós não queremos ser ajudados, porque nós sabemos que se Hashem nos perdoa, nós temos que assumir o compromisso de não pecar mais. Nós somos obrigados a fazer um esforço de mudança. Se o pedido de perdão é verdadeiro, se o arrependimento é verdadeiro, você não pode cair novamente na mesma transgressão. Você tem que ter o compromisso de não pecar mais, de não cometer mais esse erro. O Baal Teshuvah, o mestre da Teshuvah que é exitoso, é justamente aquele que, diante da mesma situação que ele viveu no passado e que o fez cometer a transgressão da lei divina, ele não comete mais. Aí, de fato, você pode dizer que é um Baal Teshuvah. Se você era um alcoólatra,
Você deve se afastar do bar ou de qualquer ambiente em que tenha álcool, e também daqueles amigos que te levam a esse caminho. Mas se ainda assim você estiver diante dessa situação e conseguir vencê-la, é porque de fato você é um Baal Teshuvá exitoso. Você viveu a mesma situação e você não caiu muito, e você não caiu mais. É muito mais fácil acreditar que Deus não vai nos perdoar, porque assim você não precisa pedir perdão. As pessoas usam essa escusa, elas dizem, não, eu cometi erros muito graves, né? E não há perdão para os pecados que eu cometi, mas sempre existe a possibilidade de você limpar os pecados que você cometeu. Então afaste essa escusa muito comum, que na verdade serve para manter você numa posição confortável. Eu devo dizer a mim mesmo que vale a pena mudar, porque um dos maiores prazeres que o homem pode alcançar é o da transformação pessoal. E que prazer é esse? Que prazer é esse que envolve uma mudança pessoal? É o prazer de ter a chance de nos reinventarmos, de nos tornarmos aquela pessoa que nós realmente desejamos ser, né? Explorando ao máximo o potencial da nossa Neshama, realizar aquilo para o qual nós vemos esse mundo, o Yom Kippur. O dia do perdão é essa oportunidade. Eu preciso analisar a mim mesmo, os defeitos que eu tenho. Eu preciso sair desse processo mais consciente de que pessoa eu sou e que esses defeitos limitam esse potencial para que eu possa realizar a minha missão no mundo. Esses defeitos precisam ser modificados e nós devemos ter a coragem de fazer isso. Se nós não encararmos, né, Yom Kippur dessa forma, nós não vamos ser capazes de aproveitar esse momento. Porque Yom Kippur deve ser visto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de ser um dia pesado, um dia negativo. Ao contrário, é um dia de otimismo, é um dia de esperança, no qual a Hashem nos dá a oportunidade de nós corrigirmos tudo aquilo que nós fizemos de errado ao longo do ano. É como se você fizesse uma lavagem completa, mas é uma lavagem espiritual, não é uma lavagem material. Por isso nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer os nossos erros. Existem dois tipos de pessoas, né? Especialmente dois tipos de judeus, que é no dia de Yom Kippur. Primeiro aquele que acorda tarde, vai tarde para a sinagoga, ele fica olhando o tempo todo para o relógio, ele conversa com outras pessoas, sai durante a leitura, né, do Kol Nidrei, depois de toda a oração, ele sai o tempo todo, vai ao banheiro, bebe água, né, se ele não cumpre, né, o jejum conforme deve cumprir, ou se ele cumpre, ele fica pensando no que ele vai comer logo depois que terminar as horas de jejum, ou seja, ele não está realmente envolvido no seu processo de correção, né? Ele vai tentar de todas as formas possíveis fazer com que esse dia se passe com rapidez. Existe o outro que aproveita profundamente esse momento, ele faz desse último momento a oportunidade justamente se conectar com o Criador, de reconhecer os seus pecados, de pedir a Hashem uma nova oportunidade, de assumir compromissos de mudança pessoal, de não voltar a cair naqueles pecados. E eu pergunto a vocês, meus amigos, por acaso não vale a pena fazer esse esforço, investir esse tempo? Nós perdemos tanto tempo da nossa vida em coisas fúteis. Vamos usar o nosso tempo da melhor maneira. Deus só nos pede que nós façamos essa viagem. E o melhor de tudo é que Ele vai nos ajudar a fazer essa viagem de reconhecer quem nós somos e quem nós podemos ser. A única pergunta que realmente pode haver é: você quer ou não fazer essa viagem, meus amigos? Bye!